Sejam todos bem-vindos ao canal Pregação Viva. No vídeo de hoje, iremos falar sobre uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, o embate ou combate de Davi contra Golias, conhecido como Davi versus Golias, Deus versus Dagon. A origem de Davi. Davi nasceu em Israel, na cidade de Belém. Ele era da tribo de Judá e o seu nome significa querido ou amado. Ficou conhecido como Davi, o filho de Jessé. O seu oponente, chamado Golias, era dos filisteus, nascido da cidade de Gate, e era descendente dos Anaquins. Seu nome significa exilado ou adivinho. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Qual era a aparência de Davi? Segundo o texto bíblico, Davi era ruivo, de baixa estatura, e os seus cabelos eram avermelhados. A Bíblia afirma que Davi era de boa aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Davi era pastor de ovelhas, carregava consigo um cajado, uma funda, uma vara, azeite, sal e um alforje. Por outro lado, Golias era um gigante que media aproximadamente 2,83 metros. A sua armadura era colossal, com uma espada pesando cerca de 4,5 kg, capacete de 4,5 kg, escudo de 13 kg, lança de 8,70 kg e uma couraça de aproximadamente 72,5 kg. O texto diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Alguns estudiosos acreditam que com essa altura ele pesava aproximadamente 450 quilos. Os irmãos e irmãs de Davi. Os nomes de seus irmãos aparecem em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 13 a 16. Davi teve aproximadamente 6 irmãos e 2 irmãs. Ele teve Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Onzem, e Davi era o 7º filho de Jessé. Suas irmãs eram Zeruia e Abigail, registrado em 2 Samuel capítulo 16, versículo 10, 2 Samuel capítulo 3, versículo 39 e 1 Crônicas capítulo 2, versículo 16. Os irmãos de Golias. Golias teve 4 irmãos, conforme revela a Bíblia em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 a 22 e 1 Crônicas capítulo 20, versículo 1 a 8. Os nomes dos irmãos de Golias eram Isbene-Banob, Zafé, Leme e um homem de grande estatura que tinha 24 dedos. Seus deuses. O Deus de Davi era conhecido pelo nome de Yahvé, o Eu Sou o que Sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aquele que traz a existência a tudo que existe, Deus Todo-Poderoso, estava do lado de Davi. O Deus de Golias era conhecido como Dagon, venerado pelos filisteus e o povo de Canaã. Juízes capítulo 16, versículo 23. Seu nome está supostamente relacionado ao hebraico Dagon, que significa grão. Dagon era representado como uma divindade da vegetação, metade homem e metade peixe. O embate entre Dagon e o Deus de Israel é mostrado em episódios bíblicos, como quando Sansão derrubou o templo de Dagon. Juízes capítulo 16, versículo 23 a 30. No episódio em que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, eles a levaram para a cidade de Asdote e a colocaram na casa de Dagon. No dia seguinte, Dagon estava prostrado diante da arca, e no outro dia, pela manhã, Dagon estava caído diante da arca, com a cabeça e as palmas das mãos cortadas. Deus assolou o povo daquela cidade com hemorroidas. No episódio de Davi e Golias, Davi estava indo lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Golias, por sua vez, estava indo lutar em nome de Dagon. A história relata que Golias era um guerreiro desde a sua mocidade, carregava o título de campeão. No entanto, Davi, com uma funda e uma pedra, cheio do Espírito Santo de Deus, acreditava que Deus estava com ele e com toda a nação de Israel. Davi confiava na soberania de Deus, derrotou Golias, vencendo a batalha em o nome do Senhor, Deus de Israel. Meu irmão, não importa qual gigante você esteja enfrentando, acredite na soberania de Deus. Ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Não desista de lutar, pois o Senhor dos Exércitos te fará vencedor para a glória do seu nome. Chegamos no final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso
canal, dar o seu like e ativar o sino de notificações para continuar assistindo mais vídeos. Mesmo que os gigantes se levantem, o Senhor dos Exércitos abençoará a todos nós.